Ele criou um menino perdido sem saber que seu pai era milionário. O dia de Carlos Alberto havia começado cedo, logo quando ouviu o primeiro galo cantar. Ele já estava acostumado à rotina pesada do trabalho, mas era visível que estava mais cansado do que o de costume há pelo menos 2 semanas. Luísa, sua esposa, ainda tinha algumas horas antes do trabalho, mas fazia questão de levantar com o marido. Organizava na mesa pequena da cozinha o café com algum reforço para ele, que passaria o dia na labuta. O trabalho de pedreiro era duro, e embora o marido fosse um homem de poucas palavras, a nunca reclamar do trabalho, ela sabia que aquela obra nova estava pesando muito nas costas do seu velho. Ele já não era tão moço. O peso do trabalho endureceu um pouco o corpo antes tão potente. Ela o observava enquanto ele saía do banho, assobiando baixinho um samba antigo. Os dois se olharam. Tantos anos juntos foram suficientes para os dois conversarem muitas vezes só com o olhar. Eles gostavam de estar juntos e aqueles momentos de intimidade na madrugada sempre os aproximavam um pouco. É verdade que no começo a família de Luísa ainda insistiu para que ela não se casasse, pois eles eram ainda muito novos e a vida de casado não seria nada fácil. E realmente não foi. Mesmo assim, Carlos Alberto conseguiu construir uma casinha modesta num bairro um pouco mais afastado do centro e levou sua Luísa para morar com ele. Eram pobres, ele pensava às vezes quando vinha de bicicleta no caminho até as obras, mas nada faltava. Luísa também era uma boa companheira e cuidava da casa com satisfação. Com o dinheiro que juntava lavando roupas, também arcava com boa parte das despesas da casa. E foi assim que a vida dos dois se construiu, vencendo na cumplicidade as muitas dificuldades que precederam aqueles cabelos brancos. O que eles não esperavam é que a vida traria tantas surpresas que nem nos sonhos mais férteis eles conseguiram imaginar. Quando Carlos Alberto havia acordado naquele dia, ele nunca imaginou o que estaria prestes a acontecer. Como de costume, acordaram cedo e, embora cansado das últimas semanas de trabalho pesado na obra, sua Luísa sempre lhe trazia um pouco de leveza na vida. Gostava desse ritual da madrugada, de acordar e vê-la passando pela cozinha. A pobreza nunca tinha impedido deles se apoiarem. Às vezes, nesses dias difíceis, Carlos Alberto tinha o costume de ir até o modesto jardim, próximo à entrada da casa, e colher a flor mais bonita para dar a Luísa, antes de pegar sua bicicleta e partir rumo ao dia corrido de trabalho. E foi assim que o rapaz foi surpreendido. Saindo do banho, ainda de toalha, afinal estavam no meio de quase nada, afastados do centro urbano, aquele local era quase isolado, não fosse a rodovia estadual que passava em frente à residência. Foi até o jardim para colher uma margarida quando ouviu o choro de uma criança. De onde vinha aquele choro? Como ele não poderia ter escutado antes? Saiu de toalha mesmo pela porteira do cercado e mais à frente viu algo que lhe foi chocante. Um menininho todo sujo de terra, sentado no asfalto chorando muito. De onde ele teria vindo? Devia ter uns 2 anos. Como aquele bebezinho foi parar ali? Definitivamente não sabia o que fazer. Olhou para todos os lados e não viu nada. Era impossível aquela criança ter andado a distância que os separava de qualquer outra coisa. Afinal, estavam realmente isolados, mas não podia deixar aquele menino ali daquela forma. Aproximou-se do menino devagar e o acalentou no colo. Ele ainda chorava um pouco, mas foi acalmando ao ponto dos olhinhos irem fechando e ele encostar-se no ombro de Carlos e apagar de tão cansado. Carlos ficou ali, meio sem entender o que faria com o menino dormindo nos seus braços só de toalha no meio da rodovia. E foi assim que Luísa o encontrou. No início não entendeu nada, percebeu que o marido havia saído de toalha e já sabia o que ele faria. Aguardou um pouco para que ele voltasse, mas como demorava, resolveu procurá-lo.
encontrou a cena. Com os olhos, Carlos Alberto dizia para ela: "O que faremos?" A mulher foi até eles e, decidida, pegou o menino adormecido no colo e levou para dentro de casa. Aquele dia estava frio e o pobrezinho tinha chorado até dormir. Não sabia o que estava acontecendo, mas seu amor de mãe foi imediato. Embora nunca tivessem tido filhos, essas coisas de sentimento pouco se explicam. Procuraram nos jornais ao longo das semanas e levaram o menino para as autoridades. Nem sinal do paradeiro dos pais, nem ninguém estava buscando um menino perdido por aquela região. Era muito estranho tudo aquilo. Mesmo assim, sem ter outra opção a considerar senão aceitar que aquela criança não podia ficar sem assistência, resolveram adotá-lo. Eram pobres, lutaram a vida toda para construir o pouco que tinham, mas as coisas nem sempre são feitas da forma como se planejam. Eles não poderiam simplesmente virar as costas para a criança. O processo de adoção não foi rápido. Ao longo de 2 anos, tiveram que fazer muitas adaptações para conseguirem finalmente ter a adoção de Luiz, como decidiram chamá-lo. O menino crescia rápido, logo começou a falar e era um bom menino. Inicialmente, colocaram o menino na creche municipal porque Luísa só tinha um turno disponível para ficar com ele em casa. Então, todos os dias, Carlos Alberto levava o menino na sua bicicleta até a creche. Era a alegria de Luiz. Adorava ficar sentado naquela cadeira de espaguete improvisada que o pai havia soldado no guidão da bicicleta. Ia rindo e fazendo caretas para o pai. Talvez naquela idade não pudesse perceber o quão a vida era difícil, e Carlos Alberto aprendia um pouco com ele a olhar a vida por outros ângulos também. E foi nessa simplicidade que a vida deles foi acontecendo. Quando o menino fez 7 anos, decidiram que ele precisava de um espaço só seu naquela casa. Juntaram algum dinheiro que Luísa tinha conseguido economizar e decidiram que fariam um quarto para ele. Então, nos finais de semana, a família se reunia para ajudar na operação. Luísa, sempre atenta, ajudava o marido, que levantava as paredes com aquilo que podia, ajudando a fazer o cimento, organizando os tijolos, ajudando Luiz, que parecia entusiasmado demais com a ideia e queria fazer tudo o que o pai estava fazendo. No fundo, os olhos envelhecidos de Luísa mostravam a satisfação daquele momento. Realmente ela não esperava que a vida fosse lhes presentear com um filho. Luiz entrou na vida deles como um presente de Deus. Já não se questionavam mais de onde ele teria vindo. A única coisa que tinham certeza era que a vida deles com o menino se tornou mais iluminada e cheia de alegria. Se por um lado viver aquela pobreza lhes fazia pensar às vezes como era difícil sobreviver, nunca acharam que Luiz foi um peso. Realmente o amaram desde o primeiro momento, desde o dia em que encontraram perdido naquela estrada deserta. Não sabiam como alguém podia abandonar uma criança tão linda como Luiz. A única certeza que tinham é que eles jamais o abandonariam, custasse o que custasse. Luísa se desdobrava, aprendeu a fazer crochê e, quando não estava no trabalho, revezava entre os trabalhos de casa e o crochê, que era uma renda extra para a família. Desde que o filho iniciou os estudos, tentava também acompanhá-lo, ensinando as atividades, ajudando nas tarefas. Mas seu estudo era pouco. Quanto mais o filho crescia, menos ela o conseguia ajudar. Mesmo assim, estava sempre atenta, organizava o espaço da mesa da cozinha e ficava ali observando o menino estudar enquanto trançava as linhas do crochê. A verdade é que eles eram felizes. Com toda aquela dificuldade, eram felizes na simplicidade de estarem juntos. Quanto mais o filho crescia, mais se tornava um homenzinho responsável, sempre ajudando o pai com a horta ou a mãe nas tarefas que conseguia fazer em casa. Nesta época, estudava também na escola municipal e tinha sua própria bicicleta. Já não cabia mais sentado no guidão do pai. Mesmo assim, lembrava com alegria dessa época. Tinha satisfação do pai e da mãe lutadora que tinha. Ele sabia a verdade, sabia como havia sido encontrado e já com 12 anos era capaz de entender como seus pais o amavam. O que ele não sabia era que a verdade não era só aquela e que existiam muito mais coisas por trás de tudo aquilo.
Todos eles estavam prestes a ter uma grande revelação, dessas que apenas as vidas excepcionais podem chegar um dia a ter. Realmente, se a vida da família tinha sido difícil até então, eles sequer saberiam como lidar com os fatos que vivenciariam a seguir. Foi num dia de domingo de muito sol. Luiz ajudava o pai a colher alguns alfaces na horta atrás da casa, quando perceberam um carro muito bonito parando frente à cerca. Dele desceram um motorista e um homem muito elegante, por volta dos seus 50 anos. Parecia muito poderoso. O que ele fazia ali? Meio sem entender, Carlos Alberto abriu a porteira e foi até o homem. Luísa ficou um pouco atrás, abraçando forte Luiz, que segurava sua cesta com alguns alfaces colhidos. Seu coração de mãe ficou logo apertado. Não sabia quem era aquele homem, mas coisa boa não poderia ser. Seria da polícia? Foi então que os olhos do homem fixaram Luiz. Por alguns segundos ele ficou imóvel, olhando o menino, com os olhos cheios de lágrimas. Até que Carlos Alberto quebrou o silêncio e perguntou o que eles faziam ali, o que buscavam. O homem perguntou se podiam sentar um pouco. Teriam uma história muito difícil para contar a eles. Meio sem entender, mas não esquecendo da educação que sempre teve, convidou o homem a sentar nos banquinhos que ficavam em frente à casa. Os olhos marejados daquele homem os assustavam, mas eles queriam entender o que estava acontecendo ali. E foi quando foram surpreendidos pela notícia mais inesperada de todas. Chorando, o homem revelou quem ele era. Disse que por muitos anos havia vivido com uma mulher e que ela tinha gerado um filho. O coração de Luísa congelou nessa hora. Sabia que um dia aquilo poderia acontecer e estava prestes a ter a sua vida revirada. Quando sua mulher morreu, acabou conhecendo uma outra pessoa e nunca imaginara que ela seria a sua ruína. Ele era um homem muito rico, havia herdado uma grande fortuna, mas nunca imaginou que sua companheira lhe tramaria a pior das artimanhas. Contou que um dia a mulher programou uma viagem de iate para a família. Só eles e o filho ainda muito pequeno. Passariam a noite velejando e voltariam à costa no outro dia. O dia no barco tinha transcorrido muito bem, mas quando acordaram no outro dia, se depararam com o sumiço do garoto. Só estavam os três no iate, então imaginaram que o menino havia caído de alguma forma no mar. Foram dias de busca pelo corpo do garoto, e o coração dele foi despedaçado. Embora aquela história ainda em nada se parecesse com o caso de Luiz, a mãe o apertava forte, sabendo o que poderia vir a seguir. Então o homem continuou explicando. Disse que depois de todos aqueles anos, recebeu uma mensagem lhe pedindo um dinheiro para revelar toda a verdade. Era um dos comparsas da antiga madrasta que há muito tempo ele havia se separado, exatamente porque a tristeza da sua vida tomou conta após a suposta morte do garoto. E foi quando ele soube de toda a armação, que na madrugada homens foram ao barco sob as ordens dela e raptaram o garoto. Os olhos de Luísa mostraram seu desespero ao ouvir tudo aquilo. O que aquele homem queria agora? Queria tirar Luiz deles? O homem continuou falando enquanto Carlos Alberto, Luiz e Luísa estavam abalados com toda aquela história macabra. Com as informações daquele comparsa, o homem autorizou uma nova busca e descobriram que naquela época um garoto com as características do seu menino foi encontrado ali e que havia sido adotado. E foi o que fez finalmente encontrá-los. Carlos Alberto olhou para a esposa e para o filho. Entendia a dor daquele homem, mas ele não poderia ir ali e retirar Luiz da vida deles. Luiz era filho deles. Falou isso e manteve a firmeza em suas palavras enquanto abraçava sua família. O homem baixou a cabeça. Suas lágrimas molhavam a terra em seus pés, sujando os sapatos caros. E ele disse com a voz embargada que não fora lá para tirar os meninos deles. Havia ido lá para agradecer tudo o que eles fizeram pelo seu filho. Carlos Alberto e Luísa desarmaram-se um pouco com aquela demonstração de amor. E havia ido lá para dizer que no que dependesse dele, a vida de todos ali iria mudar para sempre.
que hoje ele sabia que não tinha só um filho, que tinha uma família inteira para ele. Talvez por ver tanto amor nas palavras daquele pai, Carlos Alberto o pegou pela mão, lhe levantando e lhe dando um grande abraço. Ele sabia que a vida tinha sido injusta com aquele homem. Lhe deu tudo o que ele poderia querer e lhe tirou o principal, lhe tirou o amor do seu filho. Então ele olhou para Luiz, que a essa altura também chorava, e disse: "Filho, abraça teu pai, perdoa ele por tudo isso que você ouviu." O menino, que conseguia ver como aquele homem sofria, não duvidou. Abraçou ele forte e os dois ficaram ali juntos. A verdade é que não foi fácil fazer uma mudança, mas eles estavam dispostos a tentar não se fechar para aquele amor. Em pouco tempo, o verdadeiro pai de Luiz comprou uma bela casa para a família e contratou o Carlos Alberto como seu braço direito na empresa. Ele era um homem simples, mas esforçado. Tinha as melhores qualidades que um homem poderia ter: a dignidade e a coragem. Não interviu que o menino permanecesse com os pais que o criaram. Ao contrário, fez de tudo o que pôde para manter aquela relação forte e aos poucos foi conquistando o amor de Luiz. Como disse, a história da vida dele só aconteceria com pessoas excepcionais. O que ele havia aprendido com a dureza da vida é que às vezes podemos fazer escolhas erradas e até colocar pessoas que não nos amam próximas da gente, mas que a qualquer momento podíamos abrir nossos olhos e reconhecer quem realmente faz o bem pela gente. Assim, jamais ousou machucar a família que adotou seu filho. E foi assim que o filho de um milionário foi criado por aquela família tão pobre, cuja maior riqueza era o amor que tinham. O amor deles os uniu e houve espaço para incluir aquele pobre homem rico, que finalmente pôde sorrir de novo, sabendo que seu filho estava vivo e ele podia desfrutar daquilo novamente. Se você gostou dessa história, comenta aí pra gente, aproveita, curte e compartilha com os amigos. E não esquece de apertar o sininho para ficar por dentro de nossas próximas histórias. Até breve!